Muito boa tarde, esta é a segunda sessão, bem-vindos ao MNAC, esta é a segunda sessão dedicada ao programa paralelo integrado na exposição Meu Amigo, dedicada à coleção de Hermès de Sousa e uma exposição também integrada nas vastas comemorações do centenário do seu nascimento. Hoje temos a presença da historiadora Mariana Pinto dos Santos, que tem vindo desde há largos anos a estudar a obra do Hermès de Sousa em diversos aspectos. Hoje vem-nos trazer, em particular, uma comunicação sobre o Ernesto, as relações entre o Ernesto de Sousa e o Amado Negreiros, aliás, um dos núcleos da exposição que está patente no MNAC, portanto, está dedicada também à relação entre estes dois criadores. Eu passaria já de imediato a apresentar a Mariana Pinto dos Santos. Ela é historiadora de arte e curadora com doutoramento em História e Teoria pela Universidade de Barcelona. É investigadora integrada no IA Nova da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas também de Lisboa e é autora de diversas publicações, entre as quais o livro Vanguarda e outras duas, Percurso Teórico de Ernesto de Sousa. Organizou também edições e catálogos que publicou em ensaios e livros e revistas sobre vários artistas portugueses do século XX. Tem publicações internacionais também em diversas edições e, entre outras, foi curadora, mais recentemente, das exposições na Fundação Carlos Gulbenkian em 2017 e no Instituto Cabañas em Guadalajara, no México, em 2018, e é também co-orientadora do projeto de investigação Modernismos Ibéricos e o Imaginário Primitivista. Passo a palavra à Mariana. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite a participar destas conversas. A comunicação que eu tinha preparado não vai ser bem aquilo que eu tinha preparado, como já perceberam. Eu vou falar sem imagens, o que é sempre um bocadinho... Neste caso é pior, porque havia várias imagens, até coisas inéditas, que eu ia mostrar, que terão de, enfim, imaginar e esperar por outra ocasião. Bom, o desafio foi para falar da relação entre o Ernesto de Sousa e o Amado Negreiros. Eu imagino que todos os que estão aqui presentes saibam quem foram as duas personagens e sabem com certeza o seu percurso, mas há dois ou três aspectos que eu gostava só de vincar na biografia, uma biografia que todos conhecem, mas que eu saliento como fundamentais. Em primeiro lugar, no caso do Amado Negreiros, que nasce ainda, como sabem, no século XIX, em 1893, e morre em 1970. Enfim, não vale a pena falar, já sabem que foi o pioneiro da vanguarda em Portugal e da vanguarda futurista em particular, esteve ligado ao Orfeu, etc. Tudo isso é sabido. E foi também um artista e autor que se desdobrou por múltiplas linguagens artísticas. Foi coreógrafo, foi bailarino, foi escritor, foi pintor, claro, desenhista, e depois, mais tarde, foi também foi vitralista, ceramista, executou pintura mural, etc. Um ponto que eu gostava só de salientar e que tenho vindo a tentar sublinhar é a viragem na forma de trabalhar dos artistas quando se muda para a ditadura do Estado Novo. Já havia ditadura desde 1926, mas em 1933 é constituído o Estado Novo e com ele o Secretariado da Propaganda Nacional, e os artistas modernistas são, enfim, convocados, arregimentados para trabalhar para a imagem do país e do Estado Novo, que se cria novo, tem novo um título por alguma razão, e portanto essa ideia de modernidade que vinha de trás era necessária e útil. E portanto, com mais ou menos convicção, a maneira dos artistas poderem ter trabalho remunerado passou a ter como intermediário o Estado. Não que eles tivessem muito trabalho remunerado antes, em Portugal não havia muito, mas houve um afunilamento das possibilidades de trabalhar. E aquilo que para mim era importante também aqui dizer é que a questão aqui fundamental é que a ideia de vanguarda de Almada Negreiros
e não só, e de outros artistas, enfim, não só portugueses, de uma arte total ou de um artista total, é algo que é útil e que vai ser, no fundo, quase se vira contra estes artistas do início do século, vai ser útil a regimes ditatoriais que também abraçam essa ideia de arte total. Portanto, a capacidade de se desdobrarem por múltiplas linguagens, de aprender a fazer vitral rapidamente, de fazer em cerâmica, etc., vai ser útil para esta ideia de uma arte ao serviço de um regime ditatorial. Posto isto, não estou aqui a dizer que o Almada fosse um artista de regime, porque isso é uma especificação que eu gosto de salientar. Enfim, o facto de se trabalhar com um Estado ditatorial não quer dizer que se seja um artista de regime. Um artista de regime tem que vestir a camisola, tem convicção. E houve artistas de regime, como o Henrique Medina, como o Eduardo Malta, e outros que realmente eram, enfim, convictamente fascistas. Não há outro nome. Não é? Em relação ao Ernesto Sousa, gostava também só de sublinhar, enfim, já todos saberão a forma como Ernesto Sousa passa do neorrealismo para, no final dos anos 60, para uma defesa da arte experimental e da arte conceptual, e como se torna nos anos 70 ele próprio também um artista fluxo, um artista curador, agente próprio, que vai, enfim, catalisar vários acontecimentos e a neo-vanguarda, chamemos-lhe assim, em Portugal. Mas há os anos charneira dessa mudança são os anos 60. O Ernesto Sousa começa mais, é crítico de arte desde cedo, crítico de artes plásticas, mas começa, como sabem, mais ligado ao cinema, como crítico de cinema, como dinamizador de cineclubes, ligado à fotografia também. Agora foi publicado o livro PH, na coleção PH da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que em boa hora lembra também esse papel do Ernesto Sousa. Ele dirige uma revista importantíssima, extraordinária, chamada Plano Focal, que é uma revista técnica de fotografia com 4 números, na qual surge uma entrevista ao Ben Lay, que depois mais tarde recupera e recicla numa reciclagem que lhe era muito cara e que ele fazia abundantemente. Portanto, o cinema e a fotografia são linguagens nas quais ele se exprime enquanto artista, porque muitas vezes também se fala do Ernesto Sousa só como artista mais tarde, e na verdade ele era artista ligado ao cinema, era realizador de cinema, queria ser realizador de cinema, e infelizmente no país, como se sabe, naqueles anos o cinema era subsidiado pelo Estado e quem fosse da oposição não tinha meios para fazer cinema. Ele faz inúmeros filmes publicitários, faz vários documentários, mas só consegue fazer a longa-metragem Dom Roberto, em 62, depois de vários anos a penar e a tentar fazer essa longa-metragem. E fala recorrendo a uma angariação de fundos, enfim, a uma criação de uma cooperativa de espectador, etc. Não vou entrar em pormenores. Nesses anos 60, na década de 60, há 3 coisas que me parecem, muito resumidamente, muito importantes. A primeira é o contacto, e isso já vem desde o final da década de 50, na verdade, é o contacto com artistas populares, o estudo cada vez mais aprofundado, que já vem no final da década de 50, mas que se aprofunda na década de 60, da arte popular, e de 2 artistas populares em particular, a Rosa Ramalho e o Franklin Vilas Boas Neto. Nesses anos 60, depois do Dom Roberto, e frustrado com alguma recepção crítica menos entusiasta ao filme, frustrado por ser dificílimo arranjar outra vez dinheiro para fazer uma longa-metragem, e o Ernesto Sousa vai encenar 2 peças de teatro. E ao encenar essas 2 peças de teatro, tem a primeira colaboração com o Jorge Peixinho. O Jorge Peixinho, nessa altura, já está nos anos 1965, 66,
E o Jorge Peixinho, nessa altura, faz as primeiras performances musicais, claro, mas faz as primeiras performances e tem, enfim, tem um trabalho muito importante na área da música experimental. Qual é que é o ano? 65, 66. Uma em 65, já não lembro qual é que é a primeira, é o Gelo e a Sombra, do Raul Brandão, e Desperta e Canta, do Clifford Rollins, no Teatro Experimental do Porto. E também, para essas peças, há um nome que também já vem do final dos anos 50, mas que se torna muito importante para o Ernesto Sousa nesta altura, que é o de Bertolt Brecht. Ele lê, percebe-se que lê aprofundadamente, nesta altura, Brecht, e Brecht surge como uma figura, a meu ver, de chave para perceber a transformação do neorrealismo dele numa coisa muito mais provocadora, provocatória, para usar o neologismo dele, muito mais da agite própria, de intervenção direta com o público. Portanto, estes são dois pequenos parênteses sobre estas duas figuras. Eu agora tenho os slides espetaculares para mostrar, mas não tenho. E falar de passar diretamente para 1978 para a primeira exposição individual de Ernesto Sousa, que se chama A Tradição como Aventura. Nessa exposição, o Ernesto Sousa faz uma espécie de autobiografia de afetos. E é uma exposição dele próprio enquanto artista, mas ele próprio enquanto artista não se separa da sua biografia e não se separa daquilo que elegeu como a sua tradição. Portanto, é uma exposição feita de várias referências e também com uma intervenção, com citações de textos de Virginia Woolf, com uma citação do Santo Agostinho muitíssimo interessante, porque na palavra, no masculino, ele faz uma intervenção que muda todo o masculino para feminino, nessa, eu não a tenho, não sei de cor, o Santo Agostinho, mas não só muda todo o género masculino para feminino, como muda a palavra de Deus para revolução. E, portanto, de repente, o texto de Santo Agostinho torna-se um texto extraordinário, de vanguarda, neo-vanguarda. E a recuperação desta exposição, ou a menção desta exposição, tem que ver com o título A Tradição como Aventura, mas também com uma das tradições eleitas pelo Ernesto Sousa e que surge nessa exposição, como surge noutros momentos, que é o Almada Negreiros. Portanto, esta ideia de que a tradição pode ser criada pelo próprio, pode ser matéria-prima para fazer o novo, é algo que está nessa apropriação que Ernesto Sousa faz de Almada Negreiros. Essa apropriação, essa eleição do Almada como precursor daquilo que ele estava a propor nos anos 70, não é inédita, não é exclusiva de Ernesto Sousa. A relação da neo-vanguarda com a vanguarda é notória em vários pontos, enfim, em vários momentos da neo-vanguarda internacional. O exemplo mais óbvio é o de Marcel Duchamp, não é? Duchamp é eleito como figura tutelar da neo-vanguarda do final dos anos 60, é recuperado, é filmado pelo Andy Warhol, de repente uma figura que estava um bocadinho na obscuridade, aí é que ele surge como grande figura da vanguarda do início do século, e Ernesto Sousa vai fazer isso a um nível local, portanto vai buscar o seu próprio vanguardista do início do século como figura tutelar. E, tanto num caso como no outro, tanto na relação, no caso do Duchamp, como no caso de Almada, em Portugal, esta relação da neo-vanguarda com a vanguarda ainda tem que ver com uma proposta de modernidade. Às vezes há uma separação e pensa-se que a modernidade está antes, mas quando Ernesto Sousa escreve Ser Moderno em Portugal, ainda se trata de uma proposta de modernidade e num dos textos que está aqui contido, ele fala ainda em
ainda se trata de ser absolutamente moderno, citando Rimbaud. Ora, esta referência de ser absolutamente moderno é tão válida para a Almada em 1916 e 1917 como para Ernesto de Sousa em 1970 e depois disso. Por outro lado, também é interessante verificar a relação da vanguarda com a neo-vanguarda, ver a relação inversa. E vemos que Almada Negreiros, e acho que o Luxan também, teve um interesse enorme por gerações mais novas ao longo da vida. E verificamos que, enfim, por exemplo, ele é o primeiro a comprar uma obra ao Júlio de Pomar quando o Júlio de Pomar tem 17 anos e está a fazer a primeira exposição da António Arroio. É o primeiro a comprar um desenho ao Crupin Lapa, também numa exposição enfim, da António Arroio. A Lourdes Castro e o René Berto, antes de irem para Paris, quando vêm a Lisboa, vão beber o que o Almada tinha para dizer. Enfim, ela já deu testemunho disso e disse não havia nada. E nós estávamos sôfregos de informação. E quem nos podia dar ali a informação era o Almada. Então iam ter com ele, mas também se sentava à mesa, enfim, conviveu com Eugênio de Andrade, com Mário Cesarini, com Herberto Heller, com António da Costa e vários outros. Portanto, era alguém que, e não era unânime, isto não se passava com todos os artistas da sua geração, nem de perto nem de longe, mas era alguém que estava sempre a querer ver o que é que se estava a fazer. E, aliás, isso depois, eu agora não vou entrar por aí, isso nota-se naquilo que faz, pictoricamente, nos trabalhos que faz. Portanto, tratava-se de escolher uma tradição para o Ernesto de Sousa, escolher o seu próprio passado, e para o Almada estava muito bem em ser escolhido como figura da neo-vanguarda. Em 1970, já depois da morte de Almada Negreiros, o Ernesto de Sousa diz: Almada era necessário. E diz também: eu não podia escolher um passado qualquer, tinha de escolher Almada. E diz ainda uma outra coisa, um pouco mais tarde, em 1975, escreve: a vanguarda deve manipular a tradição a seu favor. Tenho aqui uma nota também para vos dizer que neste livro, que acabámos de reeditar, aproveito para dizer, nas edições de Saguão, há 167 ocorrências do nome Almada Negreiros. Fiz uma busca, que há 167. O quê? 316 páginas. É bastante. A cada 2 páginas, ou menos ainda, vem o Almada. Esta ideia de inventar a própria tradição, que a tradição tem que ser recriada conforme o valor de uso que tem no presente, é algo que também já tem vindo a ser trabalhado. Existe um livro muito famoso, citado, de 1983, do Eric Hobsbawm e do Terence Ranger, que fala, que tem o título A Invenção da Tradição, e que fala dessa invenção a vários níveis. Tanto, e podemos pensar também na forma como o Estado Novo também inventou uma tradição, inventou uma arte popular, inventou algo para seu próprio uso, como esta invenção criativa da neo-vanguarda. Portanto, há aqui uma linguagem que passa a modernidade em vários, de forma às vezes até em antítese, não é? Em contraste, em conflito, mas que é uma invenção que ocorre ao longo do século XX. E esta criação, isto é parte da modernidade também, no sentido em que, quando se define, e pensando no moderno como o novo, não é? Como criar o novo e querer fazer acontecer o novo, quando se define o novo, também se define o que é velho. Portanto, a partir do momento que dizemos isto é a novidade, isto é o que queremos fazer como novo, está-se a marcar o que é o antigo. Aquilo que se quer habitualmente superar. Mas aqui o Ernesto de Sousa pegava no velho Almada, e tornava-o novo. E levava à letra algo que o próprio Almada repetiu várias vezes. O novo é o mais antigo que há.
e que é, enfim, algo que depois também tem eco no Otávio Paz, numa conhecida forma do Otávio Paz, que é a tradição do novo. E, portanto, há esta relação de amor-ódio com a tradição que passa por esta relação dos artistas com o seu passado. Ou seja, o estado zero nunca é zero. O estado zero é sempre só uma pequena etapa para depois estabelecer outra vez outras relações. Eu ia falar, e vou, de 3 ou 4 momentos da relação de Ernesto de Sousa com a Almada Negreiros, momentos cronológicos. O primeiro é em 1946. 1946, Ernesto de Sousa tem 25 anos e resolve fazer, é neorrealista, enfim, defende o movimento neorrealista, é um dos seus críticos de arte, não é? mais ativos nos jornais. Nesta altura ele partilha a casa para ter com o Júlio Pomar, mais tarde virá, escreve vários artigos sobre o Júlio Pomar. Em 1946 tem um texto sobre... em 1946 não, um pouco mais tarde. Tem um texto sobre a EGAP, a primeira EGAP, a Exposição Geral de Artes Plásticas, onde se mostrou o almoço do Trolha, e ele é super crítico de todos os neorrealistas que ele expõe, mas elege o Júlio Pomar como o grande neorrealista, um dos artistas a que se devia estar mais atento. E, curiosamente, nesse artigo da Seara Nova em que ele faz essa eleição, surge o quadro O Almoço do Trolha, do Júlio Pomar, mas ainda inacabado. Ou seja, a figura da criança é um espaço ainda em branco para preencher e é bastante curioso ver o quadro ainda em processo. Portanto, Ernesto de Sousa, neorrealista, e abro já aqui também outra ressalva, na sequência do que vinha dizendo, do que disse logo inicialmente, do que destaquei na biografia do Almada Negreiros e na tal diferença, na tal apropriação dos modernistas para trabalhar com o Estado Novo, o Almada Negreiros era visto com a máxima desconfiança pelo meio neorrealista em geral. Enfim, por exemplo, uma figura como o Mário Dionísio sempre teve todas as reservas. Para ele, o Almada Negreiros seria uma figura ligada ao Estado Novo, era uma figura que não interessava. Não é o caso de Ernesto de Sousa, nem de Júlio Pomar, por acaso. Portanto, nesta altura, e também curiosamente para um neorrealista, como se sabe, bastante heterodoxo, Ernesto de Sousa vai ter com o Diogo Macedo e vai promover uma exposição que é inédita em Portugal, de comparação entre arte africana e arte moderna. É algo que já estava a ser feito noutros países, enfim, era amplamente falado, estas questões do primitivismo eram amplamente faladas noutros países, nomeadamente no epicentro, não é? Em França, desde o início deste Picasso, mas em Portugal, e tendo em conta o seu projeto colonial e tendo em conta a quantidade de artefactos, e bens e obras trazidas de África para Portugal, pilhadas, compradas, enfim, trazidas de diversas formas para Portugal, era bastante interessante em 46, depois da Segunda Guerra Mundial, quando começa a ser posta em causa precisamente os projetos coloniais europeus, a ver os interesses etnográficos já estavam lá, já existiam há muito tempo, mas comparar, pôr lado a lado obras da arte moderna e obras e esculturas africanas era de facto inédito. Aquilo que o Almada Negreiros está, enfim, não organiza nada, mas é consultado, empresta um desenho, era esse desenho que lhe trazia, a fotografia do espólio, que é um desenho muito, muito curioso e que não está divulgado. Empresta um desenho seu, empresta o Amadeu de Sousa Cardoso que era seu também, que não foi o Amadeu que lhe ofereceu, foi a viúva do Amadeu que lhe tinha oferecido, já depois da morte dele.
e provavelmente colabora com o Diogo Macedo e com ele na escolha das obras. A grande maioria das obras que eram expostas eram reproduções, Modigliani, Picasso, etc., tudo em reproduções, e depois, do lado da arte africana, estavam expostas as esculturas de Benin da Sociedade de Geografia, que é um acervo muitíssimo curioso e que, enfim, tenho estado a trabalhar por outros motivos. Também não demorarei muito, mas há aqui uma coisa muito interessante que Almada conta na sequência disso, que diz: tenho imenso prazer em contar uma história, está fresca, foi-me trazida por 2 estudantes portugueses e foi-me contada por Sousa, numa exposição do Diogo Macedo. A exposição não era do Diogo Macedo. É natural que os estudantes se interessem pela civilização dos negros. Falando da arte negra, ele contou-me esta coisa simplesmente espantosa que me fez levantar da cadeira. Numa terra africana, toda a população negra foi recrutada para o trabalho das estradas, mas houve alguém que os indígenas não permitiram que fosse desempenhar essa tarefa. Era o que fazia as estatuetas. Deste não exigiam nada, achavam que dava bastante. Ele tinha o dom de falar com todos comunicava através das suas estatuetas. O prémio, a única exceção, não a concediam ao feiticeiro, mas sim ao que fazia as estatuetas. Em 1970, o Ernesto de Sousa diz: cada vez que encontrava o Almada Negreiros, ele dizia: aquela história que você me contou, aquilo era espetacular, fascinante. E o Ernesto não fazia a mínima ideia que história que lhe tinha contado. Não se lembrava nada de ter sido ele a contar essa história. Mas depois diz: isso era uma história com sentido. E é engraçado ver como é que ela conta. A coisa passava-se em terra africana, numa aldeia indígena longínqua e até aí afastada da civilização mecânica. Mas eis que chegam os engenheiros e a sua comitiva e planos e projetos para o estabelecimento de outros planos e projetos, a instalação de uma barragem, de estradas, etc. Enfim, 2 mundos que se cruzam. Ao ar livre instala-se uma mesa e nela tomam lugar um engenheiro e o seu escrevente. Os indígenas alinham em fila, o que é também um símbolo. Um por um vão se inscrevendo para as obras que vão trazer, não é? A prosperidade e o resto. Ordeiramente, mas com grande interesse. Há trabalho para todos e a região até aí era pobre e áspera. Vão se inscrevendo, dão um nome e outras informações. Entretanto, o engenheiro repara que não muito longe, um indígena, encostado a uma árvore, parece completamente desinteressado, mergulhado em vaga meditação. O engenheiro não diz nada, mas aquela presença tão ausente intriga-o. Por fim, ainda alguns candidatos esperam vez, não contêm a curiosidade e interrogam. E aquele? Os indígenas sorriem da ignorância do engenheiro e, com a ironia condescendente, respondem: aquele não, é o nosso artista. Portanto, quem conta um conto, acrescenta um conto, e o Ernesto conta esta história de forma bastante diferente. E para ele, nesta altura, é a introdução para inaugurar um novo conceito para substituir o artista. Ele escreve isto mesmo antes de dizer o que é um artista. A palavra artista vai perdendo muito do seu antigo prestígio. E agora não vou ler isto tudo, mas vou parafrasear. E então ele continua e fala de que esteve em Itália com o artista gráfico, enfim, sobretudo conhecido como artista designer gráfico, Bruno Munari, naquilo que se chamou os 11 giorni di arte collettiva, 11 dias de arte coletiva, e que nesse encontro todos se tratavam por operadores ou operários estéticos. Essa designação deveria substituir a de artista. Porquê? Porque era muito mais lata, porque fazia com que definitivamente as fronteiras entre as artes, que na verdade estavam constantemente a ser combatidas e desfeitas, desde as primeiras vanguardas, com essa designação elas poderiam ser de vez aniquiladas. E o trabalho entre as artes deixava de ser distinto, mas também entre as artes e a crítica de arte, entre a arte e a curadoria, por exemplo. Portanto, tudo isso eram operações estéticas, tudo isso eram atividades artísticas. Curiosamente,
Portanto, quando Ernesto de Sousa introduz o termo operador estético, está imediatamente a associá-lo à Almada de Negreiros. E também não é por acaso que ele hesita entre a ideia de operador estético e operário estético, porque o operário era também a designação com que os futuristas se autodesignavam. Eram operários da arte. E quando a Almada de Negreiros surge na Conferência Futurista com aquele fato macaco que, enfim, Fernando Cabral Martins defende que é de aviador, eu acho que é mais do operário, é sobretudo, e acho eu, e já outro autor disse isso, chapelinesco, é cómico. Há ali um lado humorista na forma como ele se apresenta, mas é um Chaplin de, enfim, operário, digo eu. E, portanto, há toda esta ligação a essa primeira vanguarda futurista, e ainda mais porque o próprio Bruno Munari foi um artista da vanguarda futurista. Ele esteve ligado ao futurismo de Marinetti e, enfim, aos outros futuristas italianos no início do século. Portanto, há esse passado em comum, curiosamente, entre o Bruno Munari e o Almada Negreiros. Estes anos, 1960, já estou no segundo momento cronológico, portanto, quando ele introduz este termo operador estético, é em 1969-70. Estes anos são também os anos, em 69, das filmagens que ele faz para o filme, entre aspas, depois será Mixed Media, sobre também, entre aspas, Almada Negreiros. Almada, um nome de guerra. Ernesto de Sousa começa a filmar Almada no último ano de vida dele. E, portanto, quando ele volta a relacionar-se com a Almada, desta forma mais intensiva, desde 46 que se cruzavam, e, portanto, havia uma relação, mas não havia um trabalho com. E quando volta a relacionar-se com a Almada é pela via do cinema. É para o filmar, para o registar, para fazer um filme. Esse filme nunca teve a intenção de ser verdadeiramente um filme. Desde o início que ele fala em anti-cinema. Portanto, isso também às vezes há a ideia de que aquilo é verdade que foi mudando, não é? Foi um projeto muito longo, que só é verdadeiramente apresentado pela primeira vez em 1983, se não me engano, não é? E que vai absorvendo outras coisas que o Ernesto faz, entretanto, mas na verdade, desde o início, é para ser um antifilme. E há um texto que o Ernesto escreve em 1900, não está datado, mas é por esta altura, em 1970, que ficou inédito, chamado Anticinema, precisamente, em que ele diz: fazer um filme sobre o Almada Negreiros, um documentário sobre o Almada, um registro, um retrato para ficar alguma coisa, como tudo isso seria ignominioso e pobre. O verdadeiro homem não se retrata, todos os retratos são mentiras. E ainda que um homem pudesse ser um mito, ou um mito pudesse ser um homem, ele está ali a trabalhar como um operador estético, como um operário estético, como um provocador estético, se quiserem, como um ator moderno, como um ator-autor, ou ainda, se quiserem, um poeta sempre, fingidor, clown e tudo. Ele dança na corda bamba, resistiu desde os tempos heróicos dos humoristas e até se deixa condecorar. E resiste. Não faça um filme sobre o Almada, faça um filme com o Almada. Esta menção, até se deixa condecorar, é uma referência a uma condecoração que a Almada aceita no fim da vida de um Estado Novo absolutamente caquético, aceita a Ordem de Santiago, e é por isso muitíssimo criticado. Não é só ele, eu acho que é exatamente no mesmo ano que o escritor Mário Domingos também recebe a Ordem de Santiago, que é um homem com um passado, enfim, um percurso anarquista, grande escritor, mas curiosamente também recebe a Ordem de Santiago e também a aceita. Mas no caso do Almada houve mesmo uma grande rejeição daquele momento. Talvez porque eles esperassem outra coisa, pelo menos no fim da vida.
Há até um texto não assinado, que eu tenho a certeza que foi o Vítor Silva Tavares que escreveu, que era um grande, enfim, ele chamou, até 2015, até o ano da morte dele, chamava o Almada Negreiros de mestre, portanto, para ele o Almada Negreiros era o seu grande mestre. Mas ele terá ficado incomodado com aquilo e escreveu um texto que se chama P apóstrofe Almada, Palmada. A Palmada, que recebeu, aceitou a ordem, que é bastante violento, bastante crítico, chamou de, enfim, vaidoso, enfim, não tenho presente os termos, mas é bastante feroz. Enquanto está a filmar, é também nesta altura que o Almada Negreiros, em 69, vai ao Zip Zip, e é o Ernesto de Sousa que prepara o Raul Solnato para a entrevista ao Almada Negreiros. E o Raul Solnato está nervosíssimo, não é? Aquilo é bastante curioso. E é também o ano do Nós Não Estamos Algures. E Nós Não Estamos Algures é uma intervenção, enfim, lá está, com os slides é mais interessante, por isso serei mais breve. Nós Não Estamos Algures é aquilo que o Ernesto de Sousa chamou um exercício de comunicação poética, e é curioso chamar isto também logo em 69, porque o Almada Negreiros, no programa Zip Zip, diz que toda a minha vida nunca fiz nada que não fosse comunicação. A ideia de comunicação era particularmente importante também, como descrição do seu fazer artístico para o Almada Negreiros. Nós Não Estamos Algures é talvez aquilo que podemos chamar a primeira operação estética do Ernesto de Sousa. Ele chamou-lhe happening, foi chamando coisas diferentes ao longo do tempo. Chamou-lhe happening, chamou-lhe operação estética, chamou-lhe exercício de comunicação poética, chamou-lhe performance mais tarde e depois mixed media. E é estas coisas todas. Mais uma vez, está a trabalhar com o Jorge Peixinho que faz uma intervenção, enfim, musical, que tem o público como orquestra, tem vários colaboradores como orquestra, não é? Que tocam várias coisas que não são necessariamente instrumentos, que usam a voz, e ele é o maestro dessa orquestra atípica. E são usados, Nós Não Estamos Algures, frases, aliás, a começar pelo título, frases do livro A Invenção do Dia Claro, do Almada Negreiros. Frases que são colocadas em cartazes, que são desdobrados, não é? Durante a performance, durante a apresentação. Alguns estavam colados na parede, outras frases estavam numa cortina por onde tinha de passar. E esta obra, que é uma conferência do Almada Negreiros de 1921 e que é simultaneamente poesia em prosa, conferência, mas também um manifesto de uma ideia de olhar novo, de inventar o dia claro, que tem uma correspondência na ideia de zero, da vanguarda, e no fundo da reinvenção do olhar, o olhar de novo, como se fosse a primeira vez, um olhar ingênuo, como depois ele chamará exatamente com estes termos, com esta designação mais tarde. É esta conferência, este texto que serve de base para a primeira operação estética do Ernesto de Sousa. Vou saltar uma parte que dependia muito dos slides, portanto não vou falar disso, mas vou falar de o terceiro momento da relação do Ernesto de Sousa com a Almada Negreiros. Vou só referir duas frases que tenho aqui e que têm que ver precisamente com a invenção do dia claro. Quando o Ernesto de Sousa faz 2 livros publicados na Imprensa Nacional Casa da Moeda a propósito da Almada Negreiros. O primeiro é a Maternidade, no qual reúne uma série de desenhos de Almada, enfim, conhecerão certamente estes desenhos. São 20 e tal desenhos do Almada Negreiros que ele faz numa tarde, no verão, de um jato. São 26 desenhos de Almada Negreiros, com o tema maternidade.
O Almada faz isto em 1948. E o Ernesto de Sousa faz um texto de apresentação que é ele próprio, enfim, neste texto vemos muito daquilo que o Ernesto encontra como valor de uso em Almada Negreiros. Vou só dizer duas frases. Ele diz sobre Almada: toda a sua produção tem um caráter inaugural. E a outra: toda a obra literária ou plástica de Almada é habitada pela alquimia da metamorfose. Portanto, estas duas frases são extraordinariamente úteis ao próprio Ernesto para as suas propostas artísticas ou de dinamizador e catalisador da neo-vanguarda. É algo que lhe permite a ele próprio metamorfosear-se em várias linguagens, metamorfosear-se do neorrealista dos anos 60 para o artista fluxos dos anos 70. Depois, então, esse segundo momento, este livro é publicado só em 1983, mas relata o que se passou em 1972. Ernesto de Sousa, com Isabel Alves, desloca-se a Madrid e é o primeiro a documentar os 5 anos que Almada Negreiros tinha passado e tinha trabalhado em Madrid. Descobre coisas extraordinárias que não estavam documentadas e reúne neste livro, desde colaborações em jornais, em várias publicações, até trabalho feito para edifícios, nomeadamente o Cine São Carlos. E o Ernesto de Sousa é quem salva, e a Isabel trazem para Portugal o que resta dos painéis do Cine São Carlos. Os da fachada exterior eram um conjunto de 8 painéis a preto e branco que faziam uma homenagem ao cinema mudo. E os do interior já eram coloridos e são esses aqueles que hoje se conhecem melhor, ou aqueles que podem ser expostos porque foram recuperados intactos. A Isabel e o Ernesto encontraram-os apenas pintados de branco no interior e foi possível removê-los, trazê-los, e foi retirada essa camada de tinta branca e recuperada, enfim, o mais próximo possível da cor original. Todos não, há um que não sei onde é, não se sabe onde é que foi parar, onde é que está. Os do exterior vieram também, mas em carros. Eles são da coleção Manuel Brito e estão, enfim, desde esse tempo, não é? Estão guardados em caixas partidos. Já foram analisados a determinado momento como um possível restauro, mas é um restauro milionário e portanto, assim permanecem. Ver os carros, no entanto, permitiu-me ver que eram a preto e branco, porque eu achava que eram só as fotografias é que eram a preto e branco, eles eram realmente a preto e branco, e verificar, portanto, essa homenagem ao cinema a preto e branco, ao primeiro cinema e ao cinema mudo. Porquê? Porque esses painéis tinham sido feitos para inaugurar o aparato sonoro, precisamente, daquele cinema. A introdução do cinema sonoro em Madrid faz daquele cinema em 1930 e, portanto, a redecoração do cinema feita pelo Almada é para assinalar essa nova invenção do cinema sonoro, e ele, pelo contrário, escolhe a tradição, não é? Escolhe homenagear o velho, o que tinha ficado para trás. Portanto, este é um trabalho que faz esse primeiro mapeamento da Almada Negreiros em Madrid. Mais uma vez por via do cinema, por via da história do cinema. E é bastante curioso ver esta relação com a Almada recuperada para o filmar e depois por via, mais uma vez, do cinema por causa destes painéis. Neste livro, o Ernesto de Sousa vai eleger 3 textos do Almada Negreiros como 3 obras-chave e que são as mais importantes para ele próprio. Um é a Invenção do Dia Claro, que eu já referi, o outro é a peça de teatro Antes de Começar e, finalmente, não é bem uma peça de teatro, embora inclua um diálogo de teatro, que se chama Pierrot e Alecrim. E do Pierrot e Alecrim cito aqui uma
O Almada Negreiros ia muito à etimologia e à origem da palavra. E falando da origem da palavra, diz que toda a arte ou qualquer outra linguagem que passa do particular para o geral faz imediatamente teatro. Portanto, não é só neste texto, mas esta frase resume bem. O Almada Negreiros tem uma constante preocupação ao longo dos seus textos de passar do particular para o geral, passar do individual para o coletivo. O individual, sim senhor, deve ter autonomia total, mas só é validado quando passa para o coletivo. E, portanto, estas ideias são profundamente citadas, amplamente citadas pelo Ernesto de Sousa em diversos textos e são fulcrais para ele. Finalmente, um último momento é o da Alternativa Zero, em 1977. Em 1977 há esta grande exposição, que certamente todos já conhecem ou ouviram falar, não vou entrar em pormenores, mas a exposição tinha 3 partes. E uma das partes, que era a inicial, tinha o nome Pioneiros do Modernismo em Portugal. E a segunda era a exposição de cartazes, que já não me lembro qual é o título exato, portanto tenho aqui, mas eram cartazes de inúmeros cartazes, coleção de cartazes que agora está na coleção Berardo, não é? Cartazes de tudo que o Ernesto de Sousa e a Isabel também viram e traziam os cartazes das várias exposições que viram em várias partes do mundo. E então havia e depois a exposição Alternativa Zero propriamente dita. Estas 2 exposições prévias são extraordinariamente relevantes, porque precisamente sublinham essa invenção da tradição e a invenção do próprio presente. A primeira, inscrevendo a Alternativa Zero e aquelas propostas artísticas no enraizamento na primeira vanguarda, não é? Dizendo, estes foram os precursores, ali estava o Almada, o Santa Rita e o Amadeu, eram homenageados, estes foram os precursores e nós somos os continuadores, nós somos a neo-vanguarda. E nos cartazes de tudo o que se estava a passar da arte experimental, da arte conceptual, na Europa sobretudo, mas também noutros continentes, nos Estados Unidos, este é o nosso presente. Nós estamos inseridos nisto. Nós vimos deste passado e pertencemos a este presente. Portanto, isso era, na Alternativa Zero havia uma construção da própria narrativa historiográfica do acontecimento que ali se mostrava e dos artistas que ali se mostravam. Há um texto, enfim, que eu não tinha aqui a citação, posso vir aqui buscá-lo, na verdade, que ele está aqui, mas eu não consigo encontrar. Chama-se Uma Lança em Veneza, e é um texto, o Ernesto de Sousa foi comissário da representação portuguesa em Veneza nos primeiros 3 anos nas primeiras 3 vezes, 3 bienais em que Portugal participou, e na primeira participação ele levava, está aqui, não é este, bom, não interessa, eu vou avisar. Ele levava uma exposição coletiva, em que ele próprio participava, o Mélio Castro, o João Vieira, o António Sena, a Nathalie, e depois homenageava Fernando Pessoa e sobretudo Almada. Portanto, para a primeira Bienal de Veneza em que Portugal participa, ele leva o painel Começar, reproduzido, do Almada Negreiros, e citações do Fernando Pessoa. Portanto, mais uma vez, ele vai atrás para mostrar o que é que era, o que é que se fazia de neo-vanguarda em Portugal e para mostrar o que é que era a arte portuguesa na Bienal de Veneza. Essa Bienal, em 1980, foi particularmente importante porque, em homenagem ao 25 de Abril, a Bienal de Veneza deu o pavilhão a Alvar Alto a Portugal e, portanto, tiveram um local privilegiado para expor e para mostrar. Mas há um texto, este texto que eu referia, que está neste livro, Uma Lança em Veneza. O Ernesto de Sousa fala de algo muito particular, respondendo a
crítica, enfim, alguma apreciação do que era a arte nos anos 70, o que era a neo-vanguarda nos anos 70, ele diz: eu não quero saber do que é que dizem esses críticos, nós temos a nossa própria perspectiva, nós temos a nossa própria tradição e nós criamos a nossa própria perspectiva sobre o que é a neo-vanguarda, sobre o que é o lugar no qual nós nos inscrevemos. Portanto, isto diz respeito a algum texto crítico que excluía Portugal, não é? Excluía os artistas que vinham da periferia, e ele diz: não são estes senhores que vão dizer, vão fazer a narrativa do que é a arte nos anos 70. Nós temos a nossa própria perspectiva e ela é tão válida quanto a deles. E mais uma vez, ao fazer isto, e convido-vos a ler o texto, não quero perder tempo a tentar localizá-lo, ao fazer isto vai citar Almada Negreiros, vai mais uma vez invocar a figura do Almada. Eu ia terminar com várias imagens do mixed media do Almada, O Nome de Guerra, e do material gráfico, e vou referir só duas coisas em conclusão. O material, as filmagens do Almada Negreiros são evidentemente dele idoso, são feitas no último ano de vida, são misturadas com várias outras coisas, como uma projeção, 3 projeções de slides, não é? 2 projeções de filmes, um em 16mm, outro em 35mm, portanto é uma obra, é um envolvimento, é uma coisa absolutamente absorvente. Ia dizer, o material gráfico, que podia ter usado outro tipo de imagens, podia ter ido a outro tipo de acervo fotográfico, vai também só recorrer, há coisas absolutamente gráficas, há o famoso cartaz, a alegria, a coisa mais séria da vida, mas quando usa a figura do Almada Negreiros, é sempre a figura do Almada Negreiros velho, o Almada Negreiros idoso. E, portanto, é muito curioso pensar que o Ernesto não vai recuperar a figura icónica dele lá na Conferência Futurista, porque não é isso que interessa. Chamá-lo para o presente é chamá-lo naquele estado, enfim, naquele momento da vida dele, com 77 anos e prestes a morrer, é ali que ele interessa. Não é? Isso parece-me bastante curioso. E, finalmente, só para terminar, eu creio que este mixed media, que se prolonga tanto no tempo, tem tantas vicissitudes, parte depois já um incêndio na Galeria de Belém, onde foi a alternativa zero, onde havia algum material que arde e se perde. Ardeu tudo o que foi para a Bienal de Veneza ardeu. Portanto, com tantas vicissitudes, com perda de material pelo caminho, com a constante necessidade de se reinventar, este objeto, esta arte completamente processual, é também paradigmática dessa relação longeva com o Almada e com a ideia de ter que estar sempre a recomeçar. A própria obra artística a que Ernesto Sousa se calhar mais se dedicou, não é? O Almada, O Nome de Guerra, ou uma daquelas a que ele se dedicou mais, é uma obra em que ele tem que estar sempre a recomeçar. E portanto, é uma obra que traduz melhor que nenhuma outra essa relação de cada coisa que se faz ser um momento inaugural que ele vê no Almada e que absorve para si. E pronto, se calhar fico por aqui e lamento imenso não haver mais. Sim. Tu achas que a forma dele recuperar, tentar trazer ao Almada teria a ver com o facto do regime haver essa linha estética que se seguia e ele para pôr uma espécie de alternativa histórica que não incluía o Malta, ou não incluía as pessoas que trabalhavam no regime. Parece-me haver claramente uma tentativa de tentar quase bloquear uma possível
interpretação do que é que o Estado não poderia fazer para tentar manipular a forma como a história da arte estava a ser escrita. E acho que essa noção que eu tinha da história da arte, não é? Do processo, era muito importante para trazer, não é? Sim, também tens os Jogos de França a eleger a figura do Almada como uma grande figura de. Não é isso? E os Jogos de França, na forma como escreve, está nos antípodas do. Ele estava-se relativamente bem, mas está nos antípodas do Ernesto de Sousa, não é? Mas tens mas sim, acho que ele estava a vincar uma via de entendimento do Almada Negreiros que, na verdade, parece-me que é muito reação à rejeição que dele fizeram vários artistas. Por exemplo, o José Cardoso Pires, para ele, o Almada Negreiros era uma figura do regime. Portanto, temos várias figuras. Mais tarde, eu lembro-me, quando preparei a exposição do Almada, li algumas coisas de recepção da grande exposição da Gulbenkian de 1984, do Almada, e temos figuras, por exemplo, o Julião Sarmiento a dizer que o Almada não interessava nada, porque era uma figura que não se tinha internacionalizado. Isto está numa entrevista, na altura. E, portanto, havia também, porquê? Porque nos anos 80, lá está, isso também tem que ser historicizado. A grande questão nos anos 80 era ir para fora, era a internacionalização da arte portuguesa. E, portanto, também havia uma certa ideia de, eles nunca conseguiram. Bom, o Ernesto de Sousa nunca teve essa visão assim, não é? Aliás, há um texto muito engraçado logo, eu acho que não é nos anos 50, na Seara Nova, em que ele, enfim, desdenha um pouco de uma conferência dos Geólogos de França, em que os Geólogos de França falam de Paris é que é. Não é? E ele diz que, e depois, os Jogos de França devem ter feito uma piada, eu agora não tenho aqui de cor, deve ter feito uma piada que a arte estava a brincar-se, não é? Era isso, porque ele deve ter feito uma piada que a arte não vai estar em Moimenta da Beira, é Paris que interessa. E o Ernesto de Sousa responde dizendo, não, em Moimenta da Beira é que eu acho que está mesmo aquilo que é importante, aquilo que nos interessa. E portanto, é sempre isso é um dos aspectos que me parece mais interessante no Ernesto de Sousa, é ele desconstruir esse certo deslumbramento com a ideia do lá fora. Mesmo as escolhas depois da arte popular que ele faz é quase não contra o folclore, não é? Não está contra o folclore, mas é quase como se houvesse uma outra narrativa histórica. Não era não sei, eu já sempre tento fazer esse paralelismo, eu não acho que ele estivesse a tentar fazer uma história da arte, que até acho. Eu estava a tentar fazer uma espécie de história da arte que tem na margem daquela que o Estado Novo forjava, uma ideia de identidade, não é? Porque isso devia ser tão presente, não é? Que para ele, que tinha noção do que estava a fazer lá fora, lá está, sabia que se calhar não fazia sentido nenhum haver uma narrativa tão nacionalista, não é? Quase como um papo. A cabeça das pessoas, não sabe? Na parte da arte popular, esse interesse não é nada exclusivo dele, não é? Os neorrealistas e não só, e há uma série de antropólogos que no final dos anos 50 e anos 60 está tudo amplamente interessado em estudar e ver a arte popular e ver, no fundo, tudo isto ainda tem a ver com uma certa ideia do primitivismo, de ideia de ver como se ali estivesse algo não contaminado pela cultura, uma coisa pura que ainda se pudesse recuperar. Mas em contraponto a uma arte popular domesticada pelo Estado Novo, o folclore, que não é? Sabe-se como os rachos folclóricos foram uma invenção do António Ferro, não é? Foi, com os fatos típicos. Isso está estudado. Mas, sim. Eu também acho que há, e isso também é um dos aspectos que salientei quando estudei, que é ele faz, mesmo que inadvertidamente, uma história de arte alternativa. Com a escultura, com o uso da imagem fotográfica para estudar, a quase abdicar do texto para falar através da imagem. Isto pode ter a ver com aquele receio de tudo que possa haver em relação a uma narrativa que é dominante do Estado, que é dominada pelo Estado,
possa sobreviver ao longo do tempo. E depois, ou seja, apresentar uma opção é sempre uma forma, no caso parece-me, de mostrar uma forma diferente de olhar para a história da arte. Sim, mas a questão é que ali a narrativa dominante da história da arte não era a do Estado. É uma narrativa diferente, é uma narrativa que fala... Académica, que fala de um caminho para a abstração, não é? E que o caminho da modernidade é este, é evolutivo, e que elege sempre os grandes centros, ou o grande centro de Paris, não é? E depois, mais tarde, Nova Iorque. E o França é, enfim, o paladino dessa narrativa para o caso português. Ele, quando elege os dois grandes artistas que o França elege como artistas portugueses do século XX são a Vieira da Silva e o Almada Negreiros, porque ambos chegaram à abstração. O Almada também, não é? A abstração geométrica no final. Bom, e a Vieira da Silva também por pertencer à Escola de Paris. Ele diz, a Vieira da Silva sim, mas ela não é portuguesa, é francesa. Portanto, são dois artistas que encaixam. O França tem uma narrativa que é... a arte portuguesa está sempre a falhar. E há momentos em que não. E os momentos em que não são o surrealismo e depois a arte abstrata, com estes dois nomes em particular, mas não só. Mas o Almada não chega assim a essa abstração. Quer dizer, chega, mas não de uma forma que a figuração acontecia parecia sempre de alguma maneira, não é? Não, quer dizer, enfim, abstração não sei se existe mesmo. Uma representação pode. Sim, mesmo no caso, mesmo na Vieira. Sim. No caso do Almada, ele tem aqueles estudos geométricos, tem uma obsessão pelo estudo da geometria, que tem a ver com uma procura ainda de uma linguagem universal, de uma linguagem primeva. Sim, mas estás a falar do painel da Gulbenkian. Do painel da Gulbenkian, mas não só. Sabes aquelas 4 telas que também estão na Gulbenkian, pretas e brancas. Mas não só, depois fez inúmeros desenhos geométricos. E há uma ideia. Os painéis são Vicente. Mas por exemplo, ele tinha uma enorme opção pelos painéis de São Vicente, mas ele diz que nos painéis de São Vicente não me interessava nada. A única coisa que me interessa são as medidas dos painéis. Era aritmética, não era uma espécie de aritmética. Era a ideia de que ali havia uma proporção que vinha de uma linguagem muito antiga. É um cânon, mas não é um cânon da arte, não é aquela ideia. É um cânon no sentido grego, porque cânon vem de uma vara que era usada como medida. E que essas medidas são algo que está no conhecimento humano desde tempos imemoriais. E o quadrado, há pessoas que estudam isto mais a fundo e que sabem mais disto, mas sei estes. E aliás, o Ernesto Sousa tem uma interpretação muito, muito interessante dessas coisas do Almada. O quadrado e o círculo são a linguagem base de tudo. E, portanto, vamos expor. E os chãs com as regras. Também, não é só. Agora tens uma maneira de só com a geometria também. Obrigada. Gostei muito desta conversa. Eu não tinha mesmo noção, foi uma surpresa. Espero que tenha conseguido, apesar da falta de imagens. Não, às vezes temos que fabricar. Obrigada.